Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vicente Nunes e estamos no ar com o CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Participe aqui com a gente, interagindo em nossas lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E hoje aqui com a gente está o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única, Evandro Gussi. Olha só, Evandro, estou errando o seu nome. Evandro Gussi, perdão. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, hoje aqui no CB Agro. É uma honra para nós recebê-lo e falar desse setor tão importante que é o da produção de açúcar e álcool. Vou começar com você sobre a questão do preço do etanol, né? A gente tem recebido aqui muitas reclamações em relação ao preço, aqui no Distrito Federal, sobretudo, não é vantajoso para o motorista abastecer o carro com etanol, né? Porque na maioria dos postos ele não corresponde àquela proporção de 70%, só quando está abaixo de 70%, que vale a pena abastecer com etanol. Por que o etanol é tão caro no Distrito Federal? Bom, Vicente, primeiro é uma alegria enorme estar aqui com você, esse ícone do jornalismo brasiliense e, consequentemente, do Brasil. Correio e a TV Brasília, dois importantes veículos. Primeiro, o seguinte, a gente precisa pensar no que realmente vale a pena. Quando a pessoa fala e reduz o etanol simplesmente ao preço, essa é uma visão que a gente precisa ter diferente. Nós temos um cálculo aqui de Brasília que para uma pessoa que roda cerca de 12 mil quilômetros por ano, que é a média natural do brasileiro, ela gastaria R$120 a mais por ano, nesse patamar que a gente tem aqui, para usar só etanol. Só que o etanol reduz 90% das emissões de CO2 em relação à gasolina. Então, assim, não tem nenhum plano de saúde, nenhum seguro de saúde que alguém pague para a família toda e para as próximas gerações com R$120 ao ano. Mas aqui tem uma coisa muito importante na sua pergunta. Como a população muitas vezes não consegue saber, não consegue ter toda essa informação, tem sido o papel dos governos fazer essa diferença ambiental, essa diferença para a saúde das pessoas por uma razão tributária. Uma boa parte dos maiores estados do Brasil, onde há as maiores populações brasileiras, fizeram e construíram um processo de diferenciação tributário entre o etanol e a gasolina. Ou seja, existe uma externalidade possível, eu diria que uma externalidade positiva no etanol. Ele é melhor para a saúde, ele é melhor para o meio ambiente. Então ele tem uma tributação diferenciada em relação à gasolina, que tem o seu papel, não estou aqui para falar mal da gasolina, mas que tem emissões muito maiores de CO2. É muito mais poluente. E mais poluente. Então, o que acontece? Vários estados criam um diferencial que contribuem para que a população tenha acesso a um combustível num preço melhor, mas ao mesmo tempo preservando a sua saúde, preservando o meio ambiente. Então, a grande questão no Distrito Federal é que não existe aqui um saudável diferencial tributário entre etanol e gasolina, né? O que acontece hoje em São Paulo, Minas, Goiás, esses estados onde o etanol tem uma participação hoje muito grande. Então, o que você está querendo dizer é que o tributo aqui no Distrito Federal é maior e, com isso, esse imposto desestimula o uso do etanol. Sem dúvida. Isso é uma questão, até os mais liberais em economia reconhecem que eu posso tratar essas externalidades, positivas ou negativas, por uma via tributária. Ou seja, criando um delta, uma diferença de preços entre aquilo que é mais nocivo e aquilo que é mais benéfico para a sociedade. Agora, no momento em que se tem essa onda ambientalista, né, varrendo o mundo, o Brasil mesmo vem sendo cobrado muito por devastação de Amazônia, queimadas em Pantanal, não seria o momento de os governos darem esse incentivo para o combustível verde, como é o caso do etanol? Sem dúvida, essa é a melhor e uma das mais inteligentes respostas que o Brasil pode oferecer ao mundo. Por quê? Quando nós falamos de mobilidade, ninguém tem uma mobilidade tão sustentável como o Brasil. Para você ter uma ideia, no ano passado, praticamente 49% do consumo para frota leve, os carros pequenos, como o pessoal diz, ele foi feito com etanol.
em detrimento da gasolina. Ou seja, nós deixamos de usar 49% da nossa demanda por gasolina, substituindo por um combustível que é limpo, que é renovável e é uma resposta importantíssima para o mundo. Você sabe que essa pandemia tem causado tantos problemas para nós, mas ela tem servido para uma coisa, mostrar o que de fato tem valor e o que não tem. Muitos planos que a gente tinha um ano atrás hoje não tem sentido nenhum e outras coisas ganharam ainda mais sentido. Sustentabilidade, qualidade do ar é sem dúvida mundo afora um dos maiores ativos e o Brasil tem isso na mão. O Brasil tem hoje uma grande oportunidade. Eu tenho tido conversas muito estimulantes com Índia, Tailândia, Indonésia, África do Sul, vários outros países que querem entender o que nós fizemos no Brasil, entender esse caso de sucesso do etanol no Brasil e como ele pode contribuir com essas outras nações. Pois é, mas o grande problema é que a gente vê que os gestores estão mais preocupados com a arrecadação, né? Para eles, quanto mais imposto tiver sobre qualquer produto, inclusive o etanol, melhor, porque entra mais dinheiro em caixa. Mas isso é uma distorção. Você transformar um setor tão importante numa fonte arrecadadora de imposto não condiz mais com o mundo real de hoje, né? É compreensível a responsabilidade fiscal. Eu sempre me pautei na carreira pública que tive por esforços de responsabilidade fiscal, porque tem uma conta para os governos ao final do dia que tem que ser paga, né? Mas existem hoje mecanismos, porque o mais importante entre etanol e gasolina é que você tem uma diferença de preço entre eles, uma diferença entre tributo, em que o combustível que é limpo paga um pouco menos e aquele combustível que é mais poluente e que gera emissões danosas para fins de mudanças climáticas, aquecimento global, tem uma tributação naturalmente mais, digamos assim, que represente, que capture essa externalidade. Agora, ao lado disso, a gente tem assim visto o Brasil como muito bem posicionado, como um grande exemplo, não só no presente, mas sem dúvida um exemplo para o futuro. Ou seja, o Brasil tem hoje uma oportunidade de ser um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento de energia para a mobilidade de baixo carbono, que é uma das maiores demandas que o mundo tem hoje. Então aí eu entro na questão do carro elétrico, né? A Europa está investindo muito nessa questão do carro elétrico, mas quando a gente olha para o etanol, o carro movido a etanol é muito mais limpo, muito mais favorável ao meio ambiente do que o carro elétrico. Ou não? Você está correto. Agora, eu gosto sempre de deixar uma mensagem que essa mobilidade do século XXI ela tem que ser sustentável e ela vai ter que ser plural. Ou seja, vai ter espaço para todas as rotas. Agora, o que os europeus, assim, numa caricatura, fazem? Eles têm emissões, por exemplo, na gasolina na ordem de 151 gramas de CO2 por quilômetro rodado. E aí eles vão fazendo todo um esforço para eletrificação, é o que tem acontecido lá. Muito subsídio, muito dinheiro público envolvido nisso, mas eles conseguiram até agora sair de 151 gramas por quilômetro rodado num veículo a gasolina lá, para um veículo elétrico na ordem de 60 alguma coisa, um pouco menos, gramas por quilômetro rodado. O curioso é que o carro movido a etanol aqui no Brasil já faz isso. Na verdade, faz menos do que isso. Então, muito dinheiro, muito trabalho para chegar onde nós já estamos, já faz algum tempo. E o melhor é o seguinte, existem soluções em que o Brasil pode incrementar ainda mais isso. Existe um carro hoje, um híbrido flex, que é, ao mesmo tempo, um carro que pode usar 100% de etanol e, ao mesmo tempo, ele tem um motor elétrico, que é o Corolla Híbrido Flex. O que ele faz? Ele une as duas coisas. Ele tem etanol e ele tem um motor elétrico. Ele é um carro híbrido. Esse carro é o carro mais limpo do mundo hoje. Essa é uma tendência de curto e médio prazo, aproveitando o melhor dos mundos. E no futuro a gente ainda vai ter o seguinte, o chamado carro a célula combustível. Já há desenvolvimentos, há protótipos e a gente espera que aí no cenário de alguns anos esse carro esteja nas nossas ruas. O que esse carro faz? Ao invés de eu pegar a eletricidade de uma tomada, porque essa eletricidade muitas vezes é gerada de uma forma suja, não no Brasil, na Europa, né? No caso da Europa, carvão, gás natural, diesel, e na China é assim, na Índia ainda é assim. Além disso, eu tenho que mudar toda a infraestrutura. Eu tenho que acabar com os postos de combustível como eu conheço hoje
e colocar tomadas, abastecimento, isso pode chegar a uma conta de R$1,5 trilhão de reais. Ou seja, o país não tem esse dinheiro. Não tem esse dinheiro. Agora, o que é os carros célula combustível? Eu ponho etanol nesse carro. Ali, por um determinado processo, eu retiro o hidrogênio desse etanol super rico em hidrogênio, e com esse hidrogênio eu faço energia elétrica dentro do carro. E essa energia elétrica é o que move o motor. Ou seja, aí eu estou na mobilidade efetivamente até a segunda metade do século XXI. Nenhum país tem o potencial para o desenvolvimento, para a pesquisa e para a implementação dessa solução como o Brasil tem. E as indústrias automobilísticas, elas estão encampando isso? Tem capacidade para produzir esses carros? O Brasil, sobretudo com o Proálcool e com o veículo Flex, o Brasil conquistou um ativo importante, que muitas vezes o brasileiro a gente não para pensar, né? A gente muitas vezes tem coisas boas dentro da casa da gente, mas como aquilo é o cotidiano, a gente não nota. O Brasil desenvolveu uma grande capacidade de engenharia automotiva. Teve que desenvolver motores a álcool lá atrás, na década de 70, 80. Depois desenvolveu, consolidando em 2003, o veículo Flex, tecnologia brasileira. Então a gente tem aqui uma massa crítica de engenharia automotiva brilhante. E as indústrias percebem esse grande potencial e, sem dúvida, a gente unir eletrificação e biocombustíveis, nós estamos buscando o melhor dos dois mundos e a demanda por isso. Eu sei porque tenho conversado com embaixadores, viajo uma boa parte do mundo falando sobre esse tema, é impressionante. Por quê? Eletrificação é bom? É bom. Mas se a fonte de eletricidade é ruim, não adianta. E detalhe, no Brasil a gente tem uma fonte de eletricidade boa, limpa, mas a gente é um caso raro. Segundo, que para pôr eletricidade em carro, você vai ter que aumentar muito a energia elétrica disponível, o que não é uma coisa fácil de fazer, sem falar na mudança de infraestrutura. Quando eu consigo oferecer energia elétrica a partir de um biocombustível, isso dentro do carro, essa solução serve praticamente para todo mundo. Ô Evandro, é possível imaginar quando a gente vai ter esse carro totalmente limpo? Olha, eu digo que hoje, com o veículo híbrido usando etanol, a gente já está muito perto disso. Até porque a nossa indústria, ela tem hoje cada vez um compromisso maior de redução de emissões. A gente tem a cana-de-açúcar aqui, sem nenhuma pretensão de lição de biologia, mas a gente aprende que as plantas, sobretudo quando elas estão crescendo, elas ficam capturando CO2. Então a cana fica fazendo isso lá na lavoura. E a gente tem diminuído muito as emissões de diesel, e isso tende a diminuir ainda mais. Então a gente está indo para um caminho de um etanol neutro em carbono. Agora, um etanol neutro em carbono, num veículo híbrido, como o que a gente já tem, rodando aí nas ruas do Brasil, e especialmente no futuro com a célula combustível, a gente pode estar falando de um carro efetivamente neutro em emissão, e mais do que isso, daqui a pouco a gente pode estar falando de um carro que captura carbono da atmosfera. Hoje, como é que está a divisão das frotas? Quantos por cento da frota nacional hoje é abastecida por etanol e quantos por cento abastecida por gasolina e diesel? 80% da frota leve, né? Temos que pensar na frota leve. Na frota leve, cerca de 80% da nossa frota hoje, quase 80%, ela já é uma frota flex. Eu estou falando isso de carros, estou falando isso de motos também, né? Dos veículos novos isso ainda é maior. Praticamente hoje, em termos de veículos novos, só os veículos importados são movidos a gasolina, todos os demais, a indústria nacional hoje é praticamente toda ela flex. E esse é um ativo fabuloso. Isso que nos trouxe a esse fato de, o ano passado, temos 49% de substituição de gasolina por etanol. E o mais curioso é que, muitas vezes, o brasileiro não sabe disso, mas toda a gasolina no Brasil, ela tem 27% de etanol. Né? Então, ao lado da gente ter o etanol puro, ultra sustentável, a gasolina brasileira é a gasolina mais sustentável do mundo. É o que a gente chama lá fora de green gas, green petrol, é uma gasolina verde. Porque com 27% de etanol você derruba já em 20% a pegada do etanol. Mas a tendência é de aumentar mais essa presença do etanol. O que precisaria para isso, para abastecer?
Os diferenciais tributários são sempre uma marca e cada vez mais a conscientização do consumidor, porque ele faz essa conta, nós fizemos essa conta, pensemos aqui em Brasília, fica aí nessa paridade de 70%, que já não é mais uma paridade real, porque os motores estão muito mais eficientes, então a paridade pode chegar a 75%, 78%, dependendo do modelo, 80%, certo? Mas além disso, as nossas... A nossa geração, mas especialmente a geração que vem depois da gente, ela vai ser cada vez mais preocupada com o futuro. Essa moçada está olhando muito para o meio ambiente. E aí ele olha e diz assim, com R$120 eu reduzo 90% das emissões. Quer dizer, não é brincadeira, é muita coisa. Então, ao lado, sim, tem um papel dos governos a serem feitos, sim, mas há um papel de conscientização da própria população nesse sentido. A indústria do álcool, ela está capacitada hoje para abastecer, para dar sustentação a esse crescimento do mercado? Qual é a produção hoje? Sem dúvida. A gente tem uma produção aí, esse ano ela diminuiu um pouquinho, porque a pandemia acabou retraindo a demanda por etanol, as pessoas se locomoveram menos, então a indústria tem uma competência muito grande que é produzir mais açúcar ou mais etanol. Esse ano a gente diz que foi um ano mais açucareiro na nossa produção. Mas a gente tem um potencial enorme. Produzimos aí, no ano passado, para dar o número de ano fechado, cerca de 34 bilhões de litros de etanol, demanda mais do que suficiente para unir o Brasil. E o potencial é que isso pode chegar a 5, 6 vezes a mais, sem derrubar uma árvore. Isso que é interessante. Os nossos estudos mostram que existe um estoque de terras subutilizadas ainda no Brasil, pastagens degradadas e assim por diante, que podem, em tese, ser utilizadas para o plantio de cana-de-açúcar, conforme isso vai tendo essa demanda crescida. Isso não vai para a Amazônia, não tem cana na Amazônia. Como é que é essa questão? Bom, isso daí é o seguinte, o plantio de cana-de-açúcar está cerca de 2.500 quilômetros da Amazônia. Amazônia e o Pantanal, mesma coisa. São regiões extremamente úmidas e a cana-de-açúcar ela não vai bem nessa região úmida. O nosso tipo de maquinário não vai bem. Então, assim, não existe nenhum tipo de apetite, nenhum tipo de ameaça em relação à Amazônia com a cana-de-açúcar. Quem comenta sobre esse tema é porque, de fato, não conhece minimamente, agronomicamente e mercadologicamente. Teve uma jornalista muito inteligente de uma outra emissora que um dia me perguntou assim, mas presidente, tudo bem, não vai ter indústrias lá, mas e se alguém resolve simplesmente plantar cana na Amazônia, resolve plantar cana no Pantanal? Eu disse, olha, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você planta soja, quando você planta milho, culturas importantes para o Brasil, você colhe, seca, põe num caminhão, põe no navio, leva para o outro lado do mundo e vai processar essa soja, esse milho lá. A cana-de-açúcar, ela tem que ser processada em 48 horas. Porque senão ela estraga. Senão ela estraga e você não pode mais usá-la na indústria. Então o raio médio de cana em relação à usina, tendo a usina como centro, é de cerca de 35, 40 quilômetros no máximo, porque eu tenho que colhê-la, eu tenho que transbordá-la, eu tenho que transportá-la e moê-la em 48 horas, não pode passar disso. Então, para eu ter cana, eu preciso ter uma usina previamente instalada. E aí eu posso tudo dizer... perto, né? Tem que estar conectado. Né? Então eu posso dizer assim, não há nenhum apetite, eu não conheço nenhum industrial do setor que pensaria remotamente em montar uma usina na Amazônia. Hoje, quais são os grandes centros produtores de cana do país? O principal estado de São Paulo, 50% da cana do Brasil está em São Paulo. Depois nós temos Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná. E 7% da nossa produção ainda está no Nordeste, o que lá também desempenha um papel socioeconômico super interessante. Ali na região de Alagoas, Pernambuco, né? Nós temos Alagoas, temos Pernambuco, temos a Paraíba, mas também temos alguma coisa no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Bahia. A cana é brasileira, né? Nasceu com o Brasil. O Distrito Federal não seria propício para plantação de cana? O Distrito Federal, nós não temos tantas áreas amplas e consolidadas, mas Goiás, por exemplo, ele está muito bem posicionado hoje no plantio e na produção de etanol. Um estado importantíssimo hoje na produção de etanol.
A gente está vendo aí o Brasil passando por uma situação dramática em relação a desemprego, mas a gente vê que no campo a situação é outra, né? Como é que está a questão do emprego no setor sucroalcooleiro? Olha, o nosso setor se viu obrigado a continuar trabalhando durante toda a pandemia, porque nós produzimos alimento, produzimos energia e isso é fundamental. Graças a Deus não parou. A gente tem uma história muito curiosa, muito interessante com relação ao emprego. Até 2014, a cana tinha sua palha queimada para ser colhida e depois ela era colhida manualmente, né? O famoso cortador de cana. Isso se transformou nos últimos tempos. Em 2014 acabou a queimada da palha da cana. Ela é hoje toda colhida mecanizadamente. E aqui uma coisa interessante, a Única lá atrás organizou com algumas outras entidades um programa de requalificação profissional, chamado Renovação. Mais de 400 mil colaboradores, cortadores de cana, passaram por processo de requalificação profissional e uma parte incrível deles hoje pilota, eu diria assim, verdadeiras naves espaciais. Tem muito mais computadores do que pneus ou motor. Então, hoje é uma preocupação muito grande que nós tenhamos qualificação. As usinas têm um processo muito grande de qualificação, de gestão dos seus ativos humanos, dos seus recursos humanos. As pessoas são sempre as que valem mais, né? E nós, nesse momento de pandemia, com toda a dificuldade, a gente teve um foco. A usina vai ser um lugar ainda mais seguro do que a casa da pessoa para ela trabalhar. Então, todo o processo de transporte, todo o processo de acolhimento, de saúde dessa pessoa, com os mais rigorosos protocolos sanitários e com a manutenção do emprego dessas pessoas. Então, qual é o perfil hoje do trabalhador? Hoje o perfil do trabalhador, a gente brinca assim, né? Que antigamente o pai dizia, meu filho, ou você estuda ou você vai para a roça. Hoje o pai diz assim, meu filho, você quer ir para a roça? Por favor, estude bastante. Porque hoje é mecanizado e digitalizado. Nós temos, por exemplo, processos hoje, Vicente, de mineração de dados nas usinas. O que é isso? Os computadores ficam lendo o tempo todo todos os parâmetros de máquinas ultra sofisticadas e ficam tentando entender o que está acontecendo. E ele chega, pode falar de uma maneira muito simples, aí ele chega à seguinte conclusão. Olha, essa máquina quebrou hoje, mas 3 dias atrás ela apresentou tal alteração no computador, tal alteração, tal. Aí amanhã, olha, essa também quebrou e 3 dias também apresentou aquela mesma coisa. Sabe o que acontece? O computador já gera uma informação para você que quando tem uma mudança de parâmetro X na máquina, ela deve parar antes para uma manutenção preventiva. Isso eu faço em 6 horas, 8 horas. Se ela fosse quebrar, eu ia demorar 72 horas para fazer aquele reparo. Então, hoje, o operador de máquina, ele também já tem um conhecimento digital, ele tem que entender dos parâmetros, dos avionics, dos componentes de tecnologia que estão embarcados ali dentro daquela máquina. Isso é tudo monitorado por sistemas muito sofisticados. Então, com isso, você vai tendo uma qualificação, você vai tendo uma renda melhor, você vai tendo essas pessoas oferecendo melhores condições para a sua vida e para a comunidade em que elas estão. É o campo 4.0, né? Indo para o 5.0. Nós estamos no 4.0, mas já mirando o 5.0, que é tendo as próprias redes. Por exemplo, nós temos associadas que não usam a rede de 4G de uma operadora X ou Y. Ela montou a sua própria rede de 4G, 150 mil hectares cobertos com internet de primeira qualidade, em que todos os parâmetros de máquinas, tratores, eles têm o Waze próprio, porque um caminhão não pode encontrar com o outro. É uma coisa assim que faria qualquer criança, nós que tivemos todas aquelas expectativas de viagens espaciais e assim por diante, hoje dá para realizar uma parte dessa tecnologia nos campos do Brasil com toda tranquilidade. Qual é o impacto disso em termos de produtividade e de competitividade? Olha, te dou um dado. O mercado de açúcar provavelmente é o mercado mais difícil de se lidar do mundo. Nos Estados Unidos, que se orgulham de ser uma economia aberta, tarifam o açúcar para entrar lá 140% em média. Então, se ele custa 100 aqui, ele vai chegar lá a 240. É isso aí. Se ele... Não, na verdade funciona assim, não, é pior. É pior? $100 uma tonelada de açúcar,
Aí você tem que pagar mais $300 de tarifa. Ou seja, você 400 paga, na verdade, 150 você paga $300 uma tonelada de açúcar e você paga $344 na tarifa. Então ele vai para $644, você não consegue pôr o açúcar lá dentro dos Estados Unidos. A Europa, 150% em média. Os nossos dois concorrentes ainda têm dificuldades sérias e precisam, às vezes, os governos subsidiam o açúcar. Quais são? Tailândia e Índia. Apesar de toda essa dificuldade, o Brasil tem 40% do mercado global de açúcar. 40% do açúcar consumido no mundo. É o maior produtor e exportador. Sim, o maior exportador, longe do segundo colocado. Então, o açúcar brasileiro alimenta uma parte importante do mundo com qualidade. É considerado o melhor açúcar do mundo e com os preços mais competitivos, muito fruto desse incremento de tecnologia, de know-how. A gente brinca que a lavoura de cana hoje é uma indústria a céu aberto. Então nós temos duas indústrias, uma indústria lá no campo e aquela que processa a matéria-prima quando chega. A gente é o maior exportador de açúcar e etanol, a gente exporta também? A gente exporta mais de 1 bilhão de litros de etanol, e especialmente para os Estados Unidos e para o Japão. Esse ano houve um incremento interessante para fins sanitizantes, né, por conta da pandemia. O Brasil soube responder muito bem a isso. Num primeiro momento, nós fizemos isso, inclusive, como uma ação humanitária. Você deve se lembrar que ali para março, abril, quem queria comprar um álcool 70 para limpar a sua casa não tinha. E aí nós organizamos, as associadas da Única, fizeram uma doação de 1 milhão de litros de álcool 70 para 9 estados do Brasil, exclusivamente para SUS, porque naquele momento não adiantava ter dinheiro, não tinha o produto. Não era o nosso know-how. A gente produz especialmente etanol para combustível, para a mobilidade, mas naquele momento fizemos assim uma mudança de perspectiva, porque a vida humana e as pessoas são sempre aquilo que deve mais importar. E esse nicho vai continuar, né? Porque as pessoas estão mudando os hábitos dela, consumindo mais. Sem dúvida. Havia um certo preconceito equivocado com o álcool 70, de que ele podia causar acidentes e assim por diante. Mas ele é, sem dúvida, o melhor desinfetante que uma pessoa pode usar. E esse quase ano que a gente está vivendo, infelizmente, de pandemia, sem acidentes, sem problemas, mostra que ele é também um processo seguro. Claro que o volume, mesmo crescendo muito durante a pandemia, perto daquilo que a indústria produz, ainda é muito pequeno, né? Mas a gente vê assim, foi uma satisfação, apesar do momento triste, poder contribuir com essa demanda sanitária aí nesse momento tão delicado. Evandro, a gente estava falando de exportação, né? O Brasil, grande produtor mundial. Por que o Brasil tem que importar etanol dos Estados Unidos? Porque o governo vendeu isso como se fosse um grande feito, abriria mercado, em compensação a gente abriria mercado para o açúcar brasileiro nos Estados Unidos. Foi vantajoso para o Brasil fechar esse acordo com os Estados Unidos para a importação de etanol? A importação de etanol ela é permitida no Brasil. A gente é um país livre e tem que ser assim mesmo. Existe uma tarifa do Mercosul, não é uma tarifa do Brasil, chamada tarifa externa comum do bloco do Mercosul, que é de 20%. E houve um momento em que a gente a Única pediu para o governo lá atrás, para abaixar essa tarifa, porque esperava que os Estados Unidos pudessem, como um gesto para que os Estados Unidos abrissem também o mercado de açúcar deles, buscássemos juntos outros mercados para o etanol e que, sobretudo, eles aumentassem a participação do etanol lá. Lá, eles só misturam 10% de etanol na gasolina. Eles tinham um plano para ir para 15%. E o etanol lá não é de cana, né? Não, o etanol é de milho. De milho. O etanol é de milho. O que não é necessariamente um problema. Nós temos já mais de 1,5 bilhão de litros de etanol de milho sendo produzido no Brasil, e ele é um etanol importante, ele vai ajudar muito na nossa matriz. Eu sempre digo que o etanol de milho é o irmão mais novo nosso, então a gente nunca fala mal, a gente gosta, valoriza e espera que ele cresça, inclusive. Mas os Estados Unidos não fizeram nada disso, não abriram o mercado para o açúcar, não incrementaram a participação do etanol, perderam mercados para o etanol deles em outros lugares do mundo. Então, assim, isso não justifica. O natural hoje é voltar ao normal, que é a tarifa de 20%
para importação, muito menor do que os 140% que eles nos cobram do açúcar. E, de novo, não é uma tarifa do Brasil, é uma tarifa do próprio Mercosul. Eu queria, para concluir aqui a nossa conversa, falar um pouco sobre o CBIO, que é um título emitido de acordo com o CO2, né? Quanto mais a gente reduz a emissão, Perfeito. mais se emite esse título. Esse título é negociado na Bolsa de Valores e ainda dá caixa para os produtores, é isso mesmo? Isso é super interessante, é o chamado crédito de descarbonização. As empresas hoje querem fazer o quê? Reduzir as suas emissões de carbono ou até neutralizar. A minha empresa não emite nada. Então, o que as empresas têm feito? Elas não conseguem muitas vezes reduzir sozinhas. Então, elas precisam de alguém que faça isso para elas. Lá na usina, a gente mede e mostra o seguinte, olha, cada 800 litros de etanol, a gente evita 1 tonelada de carbono. Isso vale um título que qualquer pessoa pode comprar. Então, eu digo, eu quero tirar 1.000 toneladas de carbono, que é a minha emissão na empresa A ou na empresa B. Eu compro 1.000 CBIOs na B3, esse é o efeito. Eu estou neutralizando 1.000 toneladas de carbono. E, ou seja, o investidor que compra esses papéis também está contribuindo para o meio ambiente, porque ele incentiva que o emissor desse papel economize na emissão, reduz a emissão de CO2, né? Sem dúvida. O que ele está pensando é o máximo de sustentabilidade, não só para o presente, mas especialmente para o futuro. Evandro, quero agradecer muito a sua presença aqui no CB Agro. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Temos ainda muitos assuntos a conversar, então você já fica intimado a vir a um novo programa. E sempre é interessante ouvir, né, os produtores, esse campo que tem nos dado tão boas notícias, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, Vicente. O CB Agro fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Até mais. Tchau.